E aí minha conversão, ela foi um processo muito dolorido, né? Através de uma depressão, né? Eu não sei se posso até já começar a Pode falar falar sobre de sua isso. depressão, fica à Então, vontade. assim, eu cresci, na verdade eu nasci em Tarauacá, né? A terra do abacaxi grande, né? E lá Conheci Tarauacá, em um Tarauacá. grande abraço, irmãos de Tarauacá, Deus abençoe Inclusive muito lá na vocês. Pena tem muito tarauacaense, né? Então, assim, eu nasci em Tarauacá, mas com 4 anos eu vim para Rio Branco, né? Então, eu cresci em Rio Branco. A minha mãe sempre me conta que, na época quando eu estava doente, porque eu era muito doentinho, né? Quando eu era menor, quando eu era criança. E eu tive 5 vezes pneumonia e eu tive um começo de tuberculose, né? E a minha mãe conta de um fato que aconteceu quando eu era bem pequena ainda. Eu tive a primeira pneumonia e eu fiquei muito ruim, fiquei desenganado pelo médico, né? Naquela época, a pneumonia não tinha todo o recurso que tem hoje, né? Medicina, remédio. Então, assim, o médico disse que eu estava desenganado. Eu tinha acho que 2, 3 anos. Minha mãe pegou, saiu dali, foi numa igreja Assembleia de Deus. Minha avó sempre foi da Assembleia de Deus, né? E lá ela fez um voto com Deus. Se Deus me curasse, ela ia me entregar para ele e ela nunca mais ia deixar de servir a Deus. E ela saiu dali muito determinada, falou com meu pai, foram lá no hospital, assinaram um termo de responsabilidade, me tiraram do hospital e me trataram com chá e Deus me curou. Então, assim, aí eu vejo já uma superação de Deus, né? Tem um fato que a gente sempre conta quando eu estou pregando, sobre as histórias do judeu. Como eu amo muito Israel, eu gosto de gravar essas histórias. Um judeu, ele sempre fala que quando uma criança nasce com propósito, naquele momento ali, desce um anjo e ali fica no lado daquela criança e vai proteger aquela criança até cumprir o propósito de Deus. Só que, quando o anjo desce, os demônios também, são a história de judeu, Sim. os demônios que estão ao redor, eles olham e veem que aquela criança tem um propósito. Aí ele vai lutar e a partir dali ele começa a lutar para tentar desfazer o propósito de Deus na vida daquela criança. Então eu acredito no propósito de Deus na minha vida e assim foi a primeira superação que eu tive, né? Vencer aquele momento que eu estava desenganado, né? E às vezes a gente olha assim, você não sabe quantas vezes Deus ele te protege durante o dia, né? Ali de um acidente, algo que não deu certo. Ah, não deu certo, você fica chateado e às vezes é Deus que permitiu para você, né? Não acontecer com você, alguma coisa com você lá na frente. Aí quando eu vou viajar assim, eu vejo que não está dando certo, né? Cancelou a viagem, eu dou glória a Deus hoje, porque eu sei que tudo tem um propósito e se não deu certo é porque Deus está tentando nos livrar. Então foi aquele momento e aí foi quando eu completei mais ou menos 17 anos para 18 anos, eu tive uma depressão muito forte, né? Eu fui criado, e até os 5 anos, né? Eu fui criado pela minha mãe, depois eu tive uma pessoa que me criou, né? E essa pessoa, ela tinha uma vida assim diferente, não era cristão, né? Então tinha outra religião, e ela me levava para essa religião, né? Então eu acabei me envolvendo muito com essa religião ali, ainda criança, e aí, depois que eu fui crescendo, voltei para casa da minha mãe, eu tive muitos problemas de depressão, né? E eu já vi ali Deus trabalhando na minha vida. Eu sempre falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aquela depressão, porque através da depressão eu conheci Jesus. E aquela depressão, eu tinha um amigo que ele morreu de leucemia, né? Um câncer no sangue. E aí aquilo mexeu muito comigo. Aquilo foi um gatilho para que acontecesse da depressão na minha vida, Isso né? nessa faixa etária. Nessa faixa etária. Eu tinha 17 para 18 anos. E naquele momento ali, eu entrei numa depressão profunda. Então, se uma pessoa tivesse doente, eu achava que já estava com essa pessoa. E aí eu fui ficando ruim, chegava um ponto que eu não tomava, não comia mais direito, eu não escovava os dentes, não tomava banho, vivendo no quarto chorando. E aí foi o momento da minha conversão, né? E aí foi quando eu me voltei para Jesus, porque nos anos anteriores, eu sempre voltava para a igreja, ia lá na frente, aceitava Jesus, mas acabava saindo. E naquele momento, acho que Jesus falou assim: agora eu vou mandar aqui algo para você que você não vai me deixar mais. Pelo contrário, você vai se converter. Aí foi naquele momento que eu tive aquela depressão, e aí foi ficando ruim, até que a minha mãe, na época, sofreu muito com esse período. Me levou no médico, né, um psiquiatra, e disse: olha, teu filho não está bem não da cabeça. E aí eu estava com a Bíblia até na mão, assim, que eu já tinha me convertido, né? Ele disse: ó, não é bom que ele ande com essa Bíblia. Mas eu entendo, né? Eu entendo, eu peguei. Pelo contrário, comecei mais a buscar Deus. E aí eu me lembro que numa noite, né? Estava muito ruim.
eu decidi procurar uma igreja. Então eu entrei numa igreja chamada Presbiteriana, né? E lá eu me converti. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você tinha o quê? Uns 18? Eu ainda tinha 17. 17. Né? 17. E a partir dali foi um processo dolorido. Por quê? Porque a depressão ainda ia durar mais 3 anos. Então eu fiquei 3 anos na igreja, buscando o Senhor. Agora, engraçado que Deus só tirou a depressão da minha vida quando ele viu que realmente eu estava liberto. Ou seja, tinha me convertido, né? Sim. Então foi naquele momento eu comecei a trabalhar. Foi uma época assim que eu estava me descobrindo, né? Profissão e tudo, eu virei vendedor. E aquela depressão sobre a minha vida. E aí conheci uma senhora que ela me prestou um livro, que é do Kenneth Hagin. E naquele momento eu li aquele livro. O nome desse livro é até A Autoridade do Crente. E aquele livro me marcou muito. Porque ele começou a falar de fé para mim que eu nunca tinha visto ainda. Eu ia para a igreja e tudo, mas ninguém tinha falado de uma fé igual ele está falando para mim, sobre Marcos 11, acho que é 11, 24, né, que fala, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, né, e disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, tudo que você pedir será feito. E esse testemunho desse pastor, que é o Kenneth Hagin, até faleceu em 2002, ele tinha uma doença incurável, né, que era uma doença no sangue, que era uma leucemia também que ele tinha, e um coração deformado. Quando Deus falou com ele, através dessa palavra, e ele se levantou, ele creu, ele se levantou totalmente curado, porque ele entendeu que o seu problema, o monte que estava na sua vida, era aquela enfermidade. E aí ele profetizou e foi curado. E ele começou a falar sobre fé, e aquilo mexeu muito comigo. E aí eu me levantei numa noite, numa madrugada, era mais ou menos meia-noite, eu levantei minhas mãos, e já fazia quase 3 anos com depressão, eu disse, olha, nunca mais eu vou aceitar a depressão na minha vida. Foi naquele momento que eu senti como uma escama caísse sobre mim, né? Saísse de mim. E ali eu senti que eu recebi uma libertação de Deus. E mudou. Agora, o interessante, Osiel, que naquela noite, Deus me deu uma palavra que falou comigo. Essa palavra até hoje, eu guardo no meu coração, que é Provérbio 4:22. O texto, né? É, o texto, 4:22. Então, quando eu li aquela palavra, dentro do livro, tá? Deus falou assim claramente comigo, até fala assim, né, a palavra, né? Filho meu, atenta para o meu ensino, inclina o teu ouvido e não os deixa apartar dos teus olhos, porque são vida e saúde para aqueles que o acham. Eu estava com depressão, eu estava muito ruim, e naquele momento aquela palavra saltou os meus olhos e eu entendi que a minha cura era na palavra de Deus, porque ela era vida e saúde para aqueles que o acham. Poxa, eu estava doente, né? E estava precisando de vida. Então aquela palavra, ela foi como uma espada, entrou no meu coração e eu declarei que na minha vida, diga, a partir de hoje, eu vou ser um amante da palavra de Deus.